Índia, o lar do segundo país mais populoso do mundo. Acima de 1,3 bilhões de pessoas vivem aqui. Famosa por coisas como Bollywood e sua enorme indústria cinematográfica. E o esporte cricket, que é conhecido como a segunda religião. É o berço do yoga e há muito tempo atrás, a Índia também abriga uma das 7 maravilhas do mundo, Taj Mahal. Tem algumas das mais belas montanhas, palácios, uma rica cultura de alimentos, especiarias, sedas, e eles têm um dos diamantes mais famosos do mundo, que já existia na história da humanidade, como a Esperança Azul, na qual o Titanic Diamante foi baseado. E também passa a ser o lar da maior reunião de pessoas do planeta Terra. Câmara, em 2013, mais de 120 milhões de pessoas vieram aqui para comemorar. A Índia também nos deu o jogo de xadrez, que foi derivado de um antigo jogo chamado Chaturanga. E há muitas coisas interessantes sobre a Índia, interessantes sobre a economia. Sua economia está destinada a um crescimento explosivo na próxima década. No final de 2002, Morgan Stanley publicou um trabalho de pesquisa sobre futuras oportunidades de investimento. E nesse artigo eles descrevem que a Índia está a caminho de se tornar a terceira maior economia do mundo, até 2027, superando o Japão e a Alemanha, e eles terão o terceiro maior mercado de ações até o ano de 2030. E o PIB da Índia poderá mais que dobrar, de 1,3 trilhões de dólares que tem hoje, para mais de 7,5 trilhões de dólares até o ano de 2031. Também estima-se que a Bolsa de Valores de Bombay, que é o mercado de ações da Índia, poderá crescer 11% ao ano em média, até chegar a 10 trilhões de dólares de capitalização de mercado. Mas o que isso significa? Significa que o mercado de ações da Índia pode superar o mercado de ações dos Estados Unidos na próxima década. E em um mundo que está esperando por uma recessão, um mundo que está esperando um crescimento negativo, no mercado de ações onde os títulos mal estão gerando dinheiro para as pessoas. Isso pode ser um grande investimento, uma grande oportunidade. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você tudo o que está acontecendo e o grande potencial da economia indiana frente às grandes economias do mundo. Em 2023, com a inteligência artificial, por exemplo, vai aparecer em todos os lugares, como já estamos vendo isso, como o ChatGPT, que está dominando a internet. Aparentemente, o inverno criptográfico irá continuar. E mesmo que estamos vendo o Bitcoin saltou ligeiramente esse ano, pode não durar. E aparentemente o risco de recessão global ainda é alto graças ao aumento de taxa de juros e permanecendo assim pelo resto do ano. E que o PIB global real estará entre 1,5% para 2%, graças à desaceleração e ao crescimento econômico. E a Índia terá um ano muito forte. Grandes bancos como Morgan Stanley e S&P Global dizem que a Índia será uma das 3 maiores economias do mundo, que podem gerar 400 bilhões de dólares no crescimento anual e na produção econômica. A partir de 2023 em diante, isso aumentará para mais de 500 bilhões de dólares depois de 2028. Agora, isso se traduz a 11% de crescimento para o PIB. E realmente isso é bom ou é ruim? E aqui estão algumas estatísticas em comparação a 2022. O PIB dos Estados Unidos foi estimado a crescer 2%. Se houver uma recessão de fato em 2023, que a maioria das pessoas parecem acreditar, e os economistas estão prevendo que o PIB dos Estados Unidos crescerá 0,2%. Isso, apenas 0,2%. E nem vai se recuperar até 2024, que estão prevendo um crescimento de 1,7%. Agora, a China, por comparação, que geralmente é o líder global em crescimento econômico, cresceu apenas 3% em 2022. A Índia, em comparação, crescerá 6%. E lembre-se, se houver uma desaceleração econômica, geralmente significa que as pessoas vão trabalhar menos, irão ganhar menos, irão consumir menos, portanto as empresas irão ganhar menos, que geralmente é uma coisa ruim para o mercado de ações.
Então, as projeções dos economistas dizem que a Índia crescerá 11% ano a ano na próxima década. E é muito insano um crescimento assim. Mas por que a economia da China está crescendo tão rápido? E por que o resto do mundo não? E há 3 razões principais. Por que isso está acontecendo? Offshoring global, transformação financeira e transição energética. Offshoring global refere-se quando um país terceiriza a produção para outro país. E essas 3 coisas qualquer país no mundo pode fazer. Mas aqui está, a Índia tem a maior pool de engenheiros talentosos de todo o mundo. É muito rica em tecnologia, desenvolvimento de software e atendimento ao cliente. E a Índia é uma das populações mais jovens e a segunda maior população do mundo. Idade média 28 anos, o que também os ajuda a impulsionar sua produção econômica geral. Agora, a Índia também foi votada como o segundo maior mercado de contratação de freelance por Upwork 2020, de 12,6% da cota do mercado. Na Índia, 1,5 milhões de estudantes de engenharia se formam todos os anos, tornando o país um centro de talentos tecnológicos altamente qualificados. Agora, a quantidade de pessoas que estão disponíveis para contratação é estimado que duplique para mais de 11 milhões de pessoas. E o orçamento de terceirização vai passar de 180 bilhões de dólares por ano, como é hoje, para mais de 500 bilhões de dólares por ano até 2030. Mas não apenas atendimento ao cliente e desenvolvimento de software, também estão construindo indústrias. E é por isso que a produção indiana deve aumentar o seu faturamento para 21% do seu PIB até 2031. Agora, a segunda razão em que a Índia pode explodir o seu crescimento nessa próxima década, provavelmente irá surpreender por causa da sua transformação digital. Em 2009, a Índia criou um programa chamado Aadhaar. Esse foi um sistema de autenticação biométrica. Então, ao escanear uma impressão digital, uma varredura de retina ou uma varredura de identificação facial tornou-se mais fácil para acessar programas como seguro social, para pagar impostos para serviços bancários e compras. E esse programa agora faz parte de algo chamado como India Stack, que é um utilitário descentralizado para pagamentos. Tornou-se muito mais fácil para pessoas e empresas solicitarem crédito e empréstimos muito mais barato e muito mais eficiente do que nunca. Agora, esse foi um programa extremamente polêmico quando foi lançado, mas um relatório em 2018 descobriu que realmente os clientes tinham um preço melhor, esperavam menos nas filas pela comida, e se o dono da loja, por exemplo, tentasse enganar seus clientes pesando seus sacos de arroz com seixos de pedras escondidas, as pessoas realmente têm capacidade de votar contra essas lojas como negativas, porque o governo tem a capacidade de fechar essas lojas com baixo desempenho. Isso incentiva a Índia para construir melhores negócios. Agora, esse sistema tão bom quanto parece, pode ou pode não funcionar nos Estados Unidos, por motivos de privacidade e coleta de dados. Mas o ponto é que a Índia tem muito mais pessoas e precisam ser digitalizadas, trazidas e integradas muito mais rapidamente. E é por isso que os Estados Unidos é muito mais privilegiado nesse aspecto. Mas o ponto é que a Índia está apresentando super soluções inovadoras que está ajudando a colaborar para o crescimento econômico. E falando em crescimento econômico, a quantidade de famílias que ganha 35 mil dólares por ano passará de 5,6 milhões de famílias para mais de 25 milhões de famílias até o ano de 2031. E mais renda significa mais gasto, o que significa em teoria que o mercado de ações da Índia deve subir. E a terceira razão que a Índia deve ter um crescimento explosivo nessa próxima década é por causa da transformação energética. Estima-se que pelo menos 2/3 do consumo energético da Índia virá a partir de fontes de energias renováveis. À medida que o mundo faz transições de combustíveis fósseis para renováveis, a Índia deve ver enormes quantidades de oportunidades de investimento e inovação nesse campo, que os ajudará a se tornar muito mais eficientes e produtivos. Claro, aumentar a sua renda e produção econômica geral. Nesse momento é praticamente unânime
Os economistas concordam que a Índia está pronta para ter um crescimento explosivo nessa próxima década. Algumas ações da Índia provavelmente irá para 10x, algumas ações irá para 100x. Talvez como investidor seja interessante olhar mais para esse mercado. Agora confira isso. De acordo com Barron's, se você tivesse investido $1 milhão ou 5 milhões de reais na Bolsa de Valores dos Estados Unidos em dezembro de 1992, hoje você teria 9,2 milhões de dólares. É uma tonelada de dinheiro. Mas se você tivesse pegado o mesmo valor de $1 milhão e tivesse colocado no mercado de ações da China, esse dinheiro valeria 600 mil dólares. E não milhões. E se você tivesse pegado o mesmo $1 milhão e tivesse colocado no mercado da Índia, hoje teria 8,2 milhão de dólares. Então ainda é muito dinheiro, mas não tão bom quanto nos Estados Unidos foi. Mas o fato é que a Índia pode ter um PIB de crescimento mais alto. E como isso funciona? Porque o PIB não é uma correlação direta com o desempenho do mercado de ações. Em 2008, por exemplo, o S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, perdeu 40%. Mas naquele mesmo ano, o PIB dos Estados Unidos caiu apenas 4,3%. E no próximo ano, em 2009, o PIB dos Estados Unidos caiu 2,5%. E é uma loucura pensar que o PIB estava muito mais conectado ao mercado de ações, só que não está. Agora, por outro lado, o PIB dos Estados Unidos teve uma média inferior a 2% em 2008, mas o mercado de ações dos Estados Unidos, uma média geral ano a ano, é de 9,15%, incluindo os dividendos. E outro exemplo, em 2020, o PIB dos Estados Unidos caiu de 3,4%. Mas o mercado de ações subiu 18,4%. Isso acontece porque o mercado de ações se comporta diferente do PIB, ou a produção econômica do país. Também tem a ver uma coisa como a geopolítica, o apoio ao governo, sentimento geral, taxa de juros, taxa de câmbio, poderes do Banco Central e muito mais. É complexo de qualquer forma. E mesmo a China tendo um crescimento insano nas últimas décadas, os Estados Unidos se saiu muito melhor. E a Índia está com a projeção de um crescimento nessa próxima década gigantesco. E nós, como investidores, é importante a diversificação em países diferentes e em geografias diferentes, diminuindo o seu risco local. E talvez esse seja um grande mercado a se olhar como investidor. Agora eu quero saber de você, você já investe na Índia? Qual a sua estratégia de investimento? Como você vê esse mercado? Conta aqui pra gente abaixo na seção comentários. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.